Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, vindo aqui trazer o pré-jogo de Santos e Atlético Mineiro. Amanhã tem Santos em campo, quarta-feira, 9h30 da noite do horário de Brasília. E se amanhã tem Santos em campo, hoje tem pré-jogo dos meninos de fora da vila. Eu até peço desculpas, assim, é um vídeo um pouco diferente. Eu estou gravando no computador, eu normalmente não faço isso. Eu uso o celular, mas estou sem celular, meu celular deu pau irremediável, feito as ações. Então, fica aqui um vídeo diferente, porque temos que manter o conteúdo, mesmo sem ter os recursos ideais. Então, estou fazendo aqui um teste com o computador para ver. Então, já comenta aí se deu certo, se você gostou, se achou que o áudio ficou razoável. E vamos falar de Atlético Mineiro e Santos, mas antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o like, compartilha e comente. Comente, fale o seu palpite para o jogo, seu palpite para a escalação e uma escalação que é mais difícil da gente saber exatamente o que vai acontecer. O Orlando Ribeiro não tem mantido um padrão exatamente assim de escalação, então ele surpreendeu no último jogo, não colocou o Rodrigo Fernandes, mas nesta partida, amanhã às 9h30, horário de Brasília, na Vila Belmiro, a chance do Rodrigo Fernandes voltar é bastante alta, já que Camacho, Guilherme Camacho, que vinha sendo o titular da volância, tomou o terceiro cartão amarelo contra o Internacional e não vai entrar em campo. Quem volta é o Felipe Jonathan. E aí, uma outra questão que a gente poderia levantar aqui é: o Felipe Jonathan volta para a lateral ou o Lucas Pires segue e o Felipe Jonathan entra também como um postulante a essa posição no meio de campo. Meu palpite pessoal é que o Felipe Jonathan volta para a titularidade, mas com essa possibilidade dele ser deslocado para o meio de campo, com o Lucas Pires assumindo a lateral eventualmente. E no mais fica a dúvida, que eu acho que é a grande dúvida dessa escalação titular, na questão do volante que vai acompanhar o Rodrigo Fernandes. Poderia ser o Sanches, poderia ser o Zanocelo. Eu particularmente acharia que o Zanocelo talvez corra um pouco mais do que o Sanches. É difícil até falar isso, mas o Sanches já tem mais uma certa idade. E o Zanocelo vai ser comprado, então talvez ele tenha que ganhar mais minutos em campo. Mas eu acho bastante provável que o Sanches siga como um meio de campo titular. E aí, a nossa outra questão é, o Luan segue como titular também, ou ele poderia tentar alguma outra coisa, como o Lucas Barbosa, como o Soteldo no meio de campo e talvez algum outro ponta. Eu acredito que o o Luan segue como titular, até pela reação que ele teve no último jogo. Eu imagino que o Orlando Ribeiro não vai querer criar mais atritos, talvez. Acho que o Luan segue como titular. Então, o meu palpite é que o meio de campo titular vai ser Rodrigo Fernandes, Sanches e Luan. E aí eu já deixo uma crítica antecipada, que eu acho que é um meio de campo um pouco lento. Assim. Não que o Zanocelo seja aquele primor de vigor físico, mas é um meio de campo que vai ter que acompanhar o Hulk, por exemplo, o Zaracho, o Vargas, assim, jogadores que são fortes, né? Jogadores fortes, jogadores de velocidade. E eu não sei se o Sanches e o Luan vão ter perna. O Luan é esse jogador que ele não é exatamente um cara que volta para a marcação, ele vai fazer a diferença lá na frente, eventualmente. Mas eu acredito que vai ser o time, o meio de campo titular. E aí nós teríamos João Paulo, Natan, eu acredito que siga, não tem porquê, até porque o Madison está machucado. Bauerman e Luiz Felipe, porque o Michael também não volta ainda. E no meu palpite, Felipe Jonathan na lateral esquerda. Rodrigo Fernandes deve voltar a ser titular. Sanches ou Zanocelo, acho que Sanches titular. E Luan. E o ataque deve seguir Soteldo, Marcos Leonardo e Ângelo. Eu não acho que vai mudar com relação a isso. Então, essa é uma possibilidade do time titular. Lembrando que ainda nem saíram assim, prévias da escalação, até porque o Orlando Ribeiro vem tentando mudar eventualmente a escalação antes da partida. Assim, até surpreendeu a não entrada do Rodrigo Fernandes como titular. É possível que tenha alguma outra mudança também nesse sentido. Não acho que vai ter grandes mudanças. A minha dúvida pessoal é mesmo essa escalação do Luan ou do Sanches. Então, o jogo importante aí para o Santos, é o Santos que começa, digamos assim, essa rodada na 11ª colocação,
vou até aqui abrir a tabela do Brasileirão, mas que está com 37 pontos, empatado aí com muitos times, né? Muitos times estão com 37 pontos. O próprio Goiás, de Ventura, Fortaleza, Botafogo. O São Paulo está com 37 pontos também, mas tem um jogo a menos. Então, o Santos que está nesse bolo, em 11º, 6 pontos atrás do Atlético Mineiro, que é o sétimo colocado. Então, uma vitória sobre o Atlético Mineiro já colocaria o Santos muito próximo aí dessa região de um G7, de um G8. E lembrando que é o primeiro de 2 jogos em casa, Santos que joga contra o Atlético Mineiro nessa quarta-feira e depois enfrenta o Juventude na segunda. Então vai ter um tempo aí para se preparar, até porque não vai ter viagem. É o Juventude em casa, o Atlético Mineiro também em casa. Só depois acaba viajando para pegar o Bragantino, se eu não estou enganado. Mas aí também é perto, né? Então, esse é o Santos, que vai enfrentar o Atlético Mineiro com ex-jogadores do Santos. Então, além do treinador Cuca, né, que foi para o Atlético Mineiro depois do Santos, depois saiu e aí voltou para o Atlético Mineiro, não vem fazendo uma campanha assim muito sólida, né? O Atlético Mineiro bastante inconstante e até numa posição abaixo do que é o esperado para o nível de investimentos, vai trazer aí alguns ex-jogadores do Santos, né? O Everson, o Sacha, que foram com o Sampaoli no final de 2019 para o Atlético Mineiro. Também o Dodô, ou aqui, não, atira dos gols bonitos, mas o lateral esquerdo, que acho que jogou em 2018 ou 2017, se eu não estou enganado. E o Allan Kardec. Allan Kardec, bom centroavante, eu gostei da passagem dele no Santos, acho ele muito habilidoso, sempre achei, inclusive, desde a época do Vasco, do São Paulo, eu não achei que ele foi mal também. Então, um jogador perigoso e que possivelmente é banco, né, num time que tem tanto talento, assim, como o Hulk, Vargas, Zarate, bons jogadores. Então, é um time que o Santos tem que ficar de olho. Mas é um time que não, como eu disse, não vem fazendo uma campanha assim tão boa quanto se esperava. Esse é o Fluminense, em caso, na última partida do Brasileiro, mas como nós também já estamos eliminados da Copa do Brasil, do Campeonato Sul-Americano, que no caso deles era a Libertadores, e venceram o Fluminense, mas perderam do Palmeiras em casa e perderam antes disso do Avaí fora de casa. E antes disso também um empate contra o Bragantino, então eles tiveram uma sequência de 3 jogos sem vitória. Antes disso, venceram o Atlético Goianiense em Goiânia e tinha um empate contra o América Mineiro e uma derrota para o Goiás em casa, que a gente sabe como é complicado perder do Goiás em casa, algo que nunca cai muito bem. Então, esse Atlético Mineiro que tem o treinador Cuca, que é idolatrado nos lados lá do Galo, tem grandes jogadores, mas não vem fazendo assim essa campanha que era esperada pelos torcedores, até por boa parte das pessoas que acompanham. Então vai ser um jogo interessante, um jogo em que o Santos tem possibilidades de ganhar, até mais pela estabilidade do Atlético do que pelo que o Santos mesmo vem apresentando, porque o Santos também é um time bastante instável, tanto que tem o Orlando Ribeiro como treinador, faz 3 partidas, sendo 2 derrotas e uma vitória. Então eu acho que não é um jogo que dê para ter favoritos, ou talvez o Atlético Mineiro seja um pouco favorito, mas o mais importante para nós vermos agora é essa questão da evolução do Orlando Ribeiro. Após essa derrota contra o Inter, que foi um jogo que o Santos não jogou bem, já começa a ter críticas, o pessoal tem um certo imediatismo, né, um caráter imediatista, e a gente sabe que é assim. O Orlando Ribeiro acho que teve o aval para seguir até o final do ano, mas acho que ele sabe, todo mundo sabe que se o Santos emendar sequências ruins e chegar muito próximo da questão do rebaixamento, o trabalho dele certamente será criticado, e aí a gente lembra que, por mais que não seja saudável ficar trocando treinador, é muito difícil de você manter caso os resultados não venham. Então, primeiro de tudo, eu espero que o Santos consiga a vitória, para até ter mais tranquilidade para o Orlando Ribeiro. Mas, como a gente sempre fala, o importante é ter evolução. Espero que o Orlando Ribeiro consiga fazer com que esse time evolua no sentido de talvez ser mais estruturado taticamente. Vi meio por cima uma entrevista que ele deu para o GE, falando do que ele gosta. Então, ele gosta de um time que entende bastante a questão de posicionamento e que saiba onde que estão os companheiros para que tenha menos surpresas, né, durante o jogo. Então, ele até fala que o futebol é um cobertor curto, então você não pode se lançar todo ao ataque, porque você vai desguarnecer a defesa. Eu acho verdadeiro isso, taticamente falando. Mas nitidamente contra o Internacional não existia esse entrosamento, né,
essa clara evidência do posicionamento alheio dos jogadores do Santos, já que o gol do Santos foi um gol que o cara do Inter entrou sozinho na área, totalmente desacompanhado, e em seguida teve um lance muito parecido, em que o cara do Inter isolou a bola, mas ele estava absolutamente solitário com relação à marcação dentro da área, tinha tempo para pensar, se preparar. Felizmente ele chutou para cima, não fez diferença, o Santos perdeu do mesmo jeito. Mas foram lances que meio que mostraram que tem muito trabalho a ser feito ainda e esperamos que o Orlando Ribeiro tenha conseguido, nesses poucos dias, né, desde sábado até agora, melhorar o time, evoluir, que é o que a gente sempre fala. O importante é que o time mostre evolução na mão do treinador. Então, eu não queria que o Ribeiro fosse tirado por questão de resultado. Eu acho que existe possibilidade, existe potencial no trabalho dele. E a gente sabe também que ficar trocando de treinador é fórmula para rebaixamento, e eu espero que o Santos não siga nesse caminho. Então, acho que a permanência do Orlando Ribeiro é positiva, é importante, mas ela precisa de resultados para se sustentar. O Santos está aí a 8, 9 pontos do 7, 8 pontos, talvez, daquele resultado que tranquiliza de vez o time, né? 8, 9, vai. Então, dos 45, 46 pontos, eu acho que desses dois próximos jogos em casa seriam muito importantes. Caso o Santos conseguisse 6 pontos, já ficaria aí muito mais tranquilo para as partidas seguintes. Então, eu acho que acho várias coisas, como falei aqui, mas é importante observar isso nessa partida, se o Santos vai conseguir essa evolução sob o comando do Orlando Ribeiro. Então, amanhã, 9h30 da noite, do horário de Brasília, Santos e Atlético Mineiro na Vila Belmiro. Jogo que vai ter transmissão da TV aberta em alguns locais. Aqui no Paraná não vai ter, mas imagino que no estado de São Paulo tem. O jogo é na Vila, né, em Santos. E talvez em Minas deve ter também, em outros estados perto. Aqui vai passar, acho que Flamengo e Inter, então no Rio de Janeiro talvez não passe, porque acho que o jogo é lá. De qualquer forma, em alguns locais vai ter transmissão de TV aberta, mas não é o caso do Paraná, certo, pessoal? Então, vamos acompanhar. Jogo que vai ter, inclusive, a arbitragem de Bruno Arleu de Araújo, que é o árbitro que apitou Santos e Curitiba e Santos, na verdade, jogo de ida da Copa do Brasil. Aquele jogo em que o Santos teve um começo de primeiro tempo assim, foi massacrado pelo Coxa, tomou o gol, e aí em seguida teve um pênalti clamoroso em cima do Matos, que o Bruno Arleu não deu, e, e não sei se ele ficou esperando o VAR avisar e esqueceu que não tinha VAR nessa fase da Copa do Brasil, então ele acabou ficando meio que marcado por esse lance, em um jogo em que o Santos não jogou nada, mas acabou tendo motivo para reclamar da arbitragem, foi um pênalti muito claro em cima do Matos, que acabaria não mudando nada, já que o Santos classificou mesmo. Mas, de qualquer forma, esse vai ser o árbitro da partida contra o Atlético Mineiro. Torcemos também para que não tenhamos que falar sobre a arbitragem depois dessa partida. Certo, pessoal? Então, esse é o nosso pré-jogo. De novo, pedindo desculpas pela ausência aí, mas é questões tecnológicas que fogem do meu controle. Espero solucioná-las o mais breve possível. E no mais, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal. Estou testando esse vídeo, espero que o áudio tenha ficado bom, espero que a imagem esteja aceitável. Dependendo, eu posso continuar fazendo até no computador, que é um pouco mais fácil, mais prático. Mas obrigado a todos que assistem nossos vídeos, obrigado a todos que assistiram este vídeo. No mais, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe seu like, compartilhe e comente. Comente o que você achou da qualidade do vídeo também e o seu palpite para a escalação e para a partida de logo mais, de amanhã, no caso, contra o Atlético Mineiro na Vila Belmiro. Muito obrigado a todos e para cima